Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Eu sou o professor Darley Silva e neste vídeo eu vou trabalhar o conteúdo de propriedades da potenciação, tá certo? Vou falar das 4 propriedades principais da potenciação. Então, se você gostar do vídeo, já deixe seu like, comente, faça sua inscrição no nosso canal, eu agradeço demais. Então, vamos lá! Primeira propriedade: multiplicação de bases iguais. O que é que eu vou ter nessa primeira propriedade? Eu vou ter uma multiplicação onde as bases são iguais. O que é que se faz? No geral, por exemplo, se eu tiver uma base A elevado a m vezes essa mesma base elevado a n, isso vai ser igual a essa mesma base A elevado a m mais n. Como assim, professor? Não entendi. Repete para mim, seja mais direto. Para ser mais direto, eu vou falar da regra geral, dessa regra da primeira propriedade. E que regra é essa? Repete a base e soma os expoentes. Como assim, professor? Na multiplicação de bases iguais, o que que se faz? Você repete a base e soma os expoentes. Foi o que aconteceu aqui. Eu repeti a base A e somei os expoentes, m mais n, tá bom? Ah, professor, acho que eu entendi. Mas faça um exemplo com números para ficar mais claro. Faço sim, pois vamos lá então. Exemplos com números. Por que que o professor coloca exemplos com letras? Porque aqui eu estou fazendo de forma geral para qualquer valor de A, para qualquer valor de M, tá bom? Não só o valor 2, só o valor 5, é qualquer valor para a base. Por isso que o professor coloca primeiro a forma geral, tá certo? Então vamos para exemplos específicos com números. Exemplo 1. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Você percebe que a base é a mesma? Sim. E a multiplicação? Sim. Então, esse primeiro exemplo é uma multiplicação onde as bases são iguais. E o que que se faz na multiplicação de bases iguais? Repete a base e soma os expoentes. Então, se você já sabe que a base é 2, então você repete o 2 e soma os expoentes, ou seja, 4 mais 3, porque o expoente é 4 e o outro expoente é 3. Então, isso fica igual a 2. Agora é só somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Então, o resultado é esse. Apliquei a primeira propriedade. Multiplicação de bases iguais. O que que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. A base é 2, eu repeti e somei os expoentes. 4 mais 3, 4 mais 3, 7. Pronto. Aqui eu apliquei a propriedade. Se eu quiser calcular, era só desenvolver essa potência, 2 elevado a 7. É o 2 multiplicado 7 vezes. Só se a questão pedir para calcular. Se pedir só para aplicar a propriedade, acaba aqui, tá bom? Então, multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Certo? Vamos para o outro exemplo. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 4. É uma multiplicação onde as bases são iguais. O que se faz? Repete a base e soma os expoentes. Vamos fazer esse segundo exemplo direto. Quem é a base? A base é 5, professor. O que se faz com a base na multiplicação de bases iguais? Repete. Então, vamos repetir o 5. E o que se faz com os expoentes? Os expoentes. Eu somo. Então, vamos somar direto. 2 mais 4, o resultado é 6. Não precisa fazer isso aqui de novo. Então, 2 mais 4, 6. Então, fica 5 elevado a 6. Então, essa é a resposta
para o exemplo número 2. Show? Então, vamos para a segunda propriedade. Segunda propriedade. Divisão de bases iguais. A primeira foi multiplicação, agora é uma divisão de bases iguais. Em geral, vai ter uma base A qualquer, elevado a M, dividido por essa mesma base, elevado a N, isso é igual a elevado a M menos N. Ou seja, aqui, ó, subtraiu os expoentes, certo? Então, o que que se faz? Qual a regra geral na divisão de bases iguais? Regra: repete a base e subtrai os expoentes. Opa! Se na multiplicação eu somei, na divisão eu vou subtrair, tá bom? Então, a única diferença é essa. Vamos para os exemplos com números. Exemplos. 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 6. Qual seria o resultado? Qual seria o resultado da aplicação da propriedade? Então, o que que se faz na divisão de bases iguais? Repete a base e subtrai os expoentes. Pois vamos repetir a base. A base é 4. E o que que se faz com os expoentes? Subtrai. Então, é 8 menos o outro expoente, 6. Professor, poderia fazer direto? Poderia. Aqui é só para título de explicação. Então, isso é igual a 4 elevado a... Qual é o resultado de 8 menos 6? 2. Então, aplicando a propriedade da divisão de bases iguais, eu encontrei como resposta 4 elevado a 2. Para ficar bem claro, aqui eu só estou aplicando a propriedade. Eu não estou calculando a potência. Se a questão pedir para calcular, você tem que desenvolver essa potência. Por exemplo, no exemplo 1, se pedir só para aplicar a propriedade, acabou aqui. O resultado fica 4 elevado a 2. Mas se a questão pedir, aplica a propriedade da potenciação, em seguida calcule o resultado da potência. Aí você tem que calcular, por exemplo, 4 elevado a 2, o resultado seria 4 elevado a 2, é o 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, então é 4 vezes 4, isso é igual a 4 vezes 4, 16, tá bom? Só se a questão pedir para calcular. No caso, a gente só está aprendendo as propriedades, então nesse caso aqui eu não vou pedir para calcular nesse primeiro momento. Então vou apagar aqui, apaguei e deixei só a aplicação. Então vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, 6 elevado a 5 dividido, professor, o sinal de divisão não é esse não? É, e também esse, fração também é divisão. Então, tanto pode aparecer dessa forma, como dessa, com a barra de fração, tá bom? Então, aqui também é divisão de bases iguais, onde a base é 6. Então, 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 2. As bases são iguais e é uma divisão. O que que se faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vamos repetir a base, que é 6. Então, fica 6. Vamos fazer direto. E subtrai os expoentes. 5 menos 2. Quanto é 5 menos 2? 5 menos 2, professor, é 3. Então, pronto. Apliquei a propriedade 2. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, ficou 6 elevado a 3. Certo? Terceira propriedade. Potência de potência. Como assim, professor? Calma. Em geral, A elevado a um expoente M elevado a um outro expoente N, o que que se faz? Repete o A. Isso é igual a A elevado a M vezes N. Então, já deu para perceber que a base também foi repetida
os expoentes foram multiplicados, tá certo? Então, qual é a regra? Para ficar mais claro. Regra. Na potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Exemplos com números. 5 elevado a 2 elevado a 4. Então, a base é 5 e os expoentes 2 e 4. O que se faz na potência de potência? Regra. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vamos repetir a base. Simples. A base é 5. E o que se faz com os expoentes? No caso, 2 e 4. Multiplica, professor. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 4. Então, qual seria o resultado? Então, isso é igual a 5, permanece o 5. 2 vezes 4, 8. Então, na potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Fácil. Exemplo 2. 2 elevado a 3 elevado a 5. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, a base é 2. Vou repetir o 2. E vou multiplicar os expoentes. Acabou. É só multiplicar. 3 vezes 5. Quanto é 3 vezes 5? 15. Então, o resultado é 2 elevado a 15. Acabou. Se eu pedisse para calcular, coisas que o professor provavelmente não vai fazer, porque, olha, seria o 2 multiplicado 15 vezes. Então, se pedir só para aplicar a propriedade, acabou aqui. Se pedir para calcular, você tem que desenvolver essa potência, tá bom? Quarta propriedade, potência de uma multiplicação ou divisão. Ou seja, nessa propriedade, a base vai ser uma multiplicação ou uma divisão. No geral, se tiver uma base A vezes uma base B, elevado a um expoente N, esse expoente, ó, vai ser tanto do A como do B, mantendo a operação. Ou seja, A vezes B elevado a N é igual a elevado a N vezes B elevado a N. Ou, na divisão, A dividido por B elevado a N é igual a elevado a N dividido por B elevado a N. É o mesmo princípio da multiplicação. Então, qual é a regra geral? Regra: mantém a operação, ou seja, multiplicação ou divisão, e repete o expoente para todas as bases. O expoente foi repetido, ó, o expoente N, certo? Exemplos com números. Vamos lá. 3 vezes 7, ó, a base é uma multiplicação elevado a 2, é o expoente 2. Então, o 2 tanto é expoente do 3 como do 7. Então, vamos separar. Isso é igual a 3 elevado a 2 vezes, continua a operação, agora o 7. 7 elevado a 2, certo? Então, mantém a operação e o expoente repete em todas as bases. Outro exemplo sendo divisão. 6 dividido por 4 elevado a 3. Então, vai ficar 6 elevado a 3, porque o expoente é 3, dividido por 4 elevado a 3, certo? Então, é bem simples essa quarta propriedade. Mantém a operação, o expoente vai para todas as bases, certo? E com isso, encerramos nossa videoaula sobre propriedades da potenciação. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição no nosso canal. Isso é de fundamental importância para que eu possa continuar postando mais vídeos, tá certo? Então fique com Deus e até a próxima.